Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos, uma iniciativa da APA para levar até você a história de cada canto da nossa cidade. No programa de hoje vamos falar sobre a Banda Lira, patrimônio cultural e imaterial aqui de Guarulhos. Eu já vou começar dando um spoiler. Foi aqui que a banda tocou nas suas primeiras apresentações, lá pelo início do século XX. A continuação dessa história e muitas outras você vai ver a partir de agora. Em 15 de maio de 1908, um grupo de 13 músicos que tocava na festa do Império Divino do Espírito Santo, próximo à Igreja Matriz, protocolou um comunicado oficial de formação de uma banda à Câmara Municipal de Guarulhos e pediu apoio financeiro para a aquisição de instrumentos musicais. O fato marcou o surgimento da Banda Lira de Guarulhos, que recebeu oficialmente um auxílio de R$100 mil para a compra dos 3 últimos instrumentos. Naquele momento, a cidade iniciava um processo de crescimento urbano. Novos bairros surgiam e recebiam trabalhadores migrantes e imigrantes, muitos deles atuando como mão de obra nas fábricas de cerâmicas e tijolos. Foi nesse cenário de transformações que Guarulhos viu surgir a banda que se tornaria uma referência viva no imaginário da cidade ao longo do século XX. Presença unânime em celebrações religiosas, marchas cívicas oficiais e festas comunitárias, ou animando o coreto da Praça Getúlio Vargas. Bom, falar de Banda Lira e o coreto da Praça Getúlio Vargas é remeter às minhas mais profundas lembranças de uma criança com seus 3, 4 anos. Meu pai chega na banda em 1964, eu nasci em 1973 e o coreto ele foi inaugurado em 1975. Então, na inauguração do coreto, eu estava presente, mas não tenho essas lembranças. Mas a partir dos meus 3, 4 anos, 5 anos de idade, começa a me remeter essas memórias de eu brincando, correndo em volta do coreto, principalmente na marquise da lateral da grade, enquanto a banda tocava. Até a criação do Conservatório Municipal de Guarulhos, em 1961, a única formação musical da cidade era realizada pela Banda Lira, que contava com professores, administradores e alunos, muitos deles personagens sociais emblemáticos da política guarulhense. Um grande músico e professor, Américo Testai, iniciou sua trajetória na banda, seguiu carreira profissional e tornou-se um dos primeiros professores do conservatório, onde permaneceu por 22 anos até se aposentar. Posteriormente, regeu o coral da terceira idade e retornou à Banda Lira. Nos primeiros anos do Conservatório Municipal de Guarulhos, ainda sem instrumentos próprios, os alunos eram convidados a participar das aulas práticas utilizando os instrumentos da Banda Lira. Havia uma parceria da administração interna da Lira e o Conservatório, reforçando o compromisso com a educação musical da cidade. Agora, uma curiosidade. As bandas liras surgiram no Brasil entre o fim do século XIX e início do século XX, influenciadas pelas tradições militares, religiosas e pelo ideal simbólico da lira grega, instrumento associado à harmonia e à elevação cultural. Inspiradas nas bandas de regimentos e nas corporações musicais ligadas às igrejas, essas formações animavam procissões, festas populares e desfiles cívicos, tornando-se importantes espaços de sociabilidade e expressão musical nas comunidades brasileiras. Este coreto foi por décadas o coração cultural e social de Guarulhos. Palco das apresentações da Banda Lira, acolheu também carnavais, eventos políticos, serenatas e encontros festivos que marcaram a memória da cidade. Ali, música e vida pública se misturavam. O som dos dobrados e das marchinhas ecoava junto às vozes da comunidade. No imaginário popular, o coreto simbolizava no século XX convivência, pertencimento e alegria coletiva. Hoje, mesmo silencioso e desgastado pelo tempo, permanece como lenda viva da tradição musical e afetiva guarulhense. Até mesmo por uma questão de época e período, né, a banda tocava muito dobrado. Né, dobrados é um gênero, um estilo musical inspirado nas bandas militares, né, ela vem dessas composições, então são marchas bem marcadas. Mas a banda tocava nessa época também ainda, né, fazia parte do repertório clássico das bandas, valsas, choros, samba. Então eu tenho bastante dessa lembrança desse tipo de repertório bem clássico das bandas, das corporações musicais, né?
Apoiada pela Câmara Municipal de Guarulhos no início e posteriormente pela Prefeitura, a Lira tornou-se uma corporação musical formal. Atuou em procissões, festas populares, bailes, desfiles cívicos e apresentações públicas. Em constante evolução, a banda diversificou seu repertório: música sacra, dobrados e marchas. Ao longo de sua história, realizou mais de 1.500 apresentações, sendo presença constante na vida cultural da cidade. Bom, eu peguei um final de uma era de histórias que eu ouvia dos músicos antigos, que era a participação da banda nas tradicionais festas que aconteciam em Guarulhos, como Festa de Bom Sucesso, né? A banda teve inúmeras participações, festas que eram realizadas no sítio da Candinha, né? Na casa da Candinha. Eu ouvia meu pai falando muito sobre a figura da Candinha, dela, e no dia a dia com os músicos, sempre relembrando por onde a banda passou, pelos sítios que a banda se apresentava. A Lira é marcada pela continuidade familiar, com filhos e netos de antigos músicos mantendo a tradição viva. Wilson Abud dedicou 60 anos como saxofonista e clarinetista. Já seu filho, Gilmar Abud, é o atual presidente. Essa continuidade fortalece o pertencimento comunitário e garante a transmissão do repertório histórico de geração em geração. A família Testai, onde seu Reinaldo Testai, em 1922, inicia na banda aos 16 anos de idade, e todos os seus filhos passaram pela banda Lira, construíram um legado, estando hoje na sua terceira geração dentro da corporação, e a família soma quase 100 anos de atividade dentro da história da banda, né? Uma outra família importante, família Mesquita, como o seu Álvaro Mesquita, que ajudou muito na construção e desenvolvimento da cidade, passou pela banda, família Facini, família Turri, família Noronha, enfim. Meu pai, o Wilson Abud, em 1964, também aos 16 anos, inicia seus estudos e permaneceu até agora recente, 11 de agosto de 2025, com seu falecimento, completando 62 anos de atividade e se tornando o músico de maior permanência na história da corporação. E aí, você está gostando de conhecer a história da banda Lira? Então não perde tempo, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho. Agora nós estamos na Casa da Lira. Este espaço abriga o museu que guarda documentos históricos sobre a banda. Em 2025, a Banda Lira de Guarulhos foi oficialmente reconhecida como o primeiro patrimônio cultural imaterial da cidade, garantindo proteção e valorização de sua história. Esse reconhecimento reforça a importância da banda na tradição musical de Guarulhos, seu legado intergeracional e seu papel como guardião da memória cultural. Ao longo dos séculos 20 e 21, a Lira enfrentou crises financeiras, falta de incentivo institucional, além de mudanças sociais e culturais. Mesmo assim, reinventou-se com novos formatos, mantendo os jovens engajados e apresentando-se em bairros, praças e eventos comunitários. A Banda Lira continua sendo relevante, preservando tradições e se adaptando aos tempos atuais. O segundo passo importante para a retomada da Banda Lira foi trabalhar na sua reestruturação, né? Foi convidando novos músicos a se juntarem aos músicos remanescentes, e nessa nasce uma nova Banda Lira, uma nova formação inspirada nas big bands, o que possibilita hoje a Banda Lira tocar qualquer tipo de repertório, não apenas os dobrados e as marchas tradicionais, assim como qualquer música da atualidade. A Banda Lira é um elo entre passado e presente, conectando gerações e preservando a memória cultural da cidade. Seus instrumentos, partituras e uniformes guardam mais de um século de história musical, representando a evolução urbana de Guarulhos e a música como patrimônio imaterial. No programa de hoje contamos a história da Banda Lira de Guarulhos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, siga a APA nas redes sociais e seja um membro do nosso canal. Este foi
o Lugares e Memórias de Guarulhos. A cada programa, contamos a história de lugares e de pessoas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Deixamos uma homenagem à Dona Lola, que chegou a Guarulhos em 1949 e nos deixou pouco antes de completar 91 anos, durante a edição desse vídeo. Dedicou sua vida a fortalecer a tradição musical da cidade, ao lado de seu esposo, César Testari, participando ativamente de carnavais, desfiles e eventos culturais pela Banda Lira, e foi fundamental para o reconhecimento da banda como patrimônio imaterial de Guarulhos em 2025.